que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus, aqueles que acompanham também pela internet. Que Deus esteja falando ao seu coração nessa manhã. Amém. Durante esse mês de fevereiro, falamos vários domingos a respeito da adoração e do quanto é importante a adoração na vida de aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que dizem que são povo do Senhor. Enfatizamos muito que nós adoramos a Deus, independente da circunstância. Nós adoramos a Deus, independente daquilo que Ele faça em nosso favor. Nós adoramos porque Ele é Deus. E tem que ficar claro isso para você. Por que você presta culto? Porque o Senhor é Deus. Eu não presto culto para que Ele faça algo por mim, mas porque Ele é Deus e merece ser cultuado. Porém, nós vamos agora iniciar uma sequência falando sobre o louvor. Ainda que adoração e louvor estejam misturados em várias passagens da Bíblia, você adora pelo que Deus é e também louva por aquilo que Deus faz, ou pelos atos de justiça de Deus. Nós reparamos que tem momentos nas Escrituras que é possível nós fazermos uma distinção entre louvor e adoração, sendo louvor mais ligado a atos, expressões em relação ao que Ele faz, ou o que Ele fez, e até mesmo por aquilo que Ele fará. Nós percebemos também na nossa cultura que o cantar está enraizado. E acho que nós podemos dizer que o brasileiro já nasce batendo o pezinho, já nasce fazendo alguma cadência, as nossas reuniões não de igreja são festivas, tem geralmente cânticos. Isso estou falando na maioria dos lares, e não estou me referindo só a cânticos para Deus. Tanto é que nesse período que estamos passando agora, tem várias pessoas pulando ao som de diversos ritmos. Certo ou errado é questão de depois a gente pensar. A princípio nós entendemos que pela palavra de Deus está errado, mas para eles e na cabeça deles, isso é o certo. E assim agem, e assim talvez muitos de nós agimos antes. Nós percebemos também que tem ritmos e instrumentos para todos os gostos. Até o brega faz sucesso. Músicas para curtir fossa. Fulano está lá meio triste, terminou um relacionamento, tem música para ele fala, vou curtir uma fossa. Aí liga algumas músicas lá e vai chorar as mágoas. Tem músicas que exaltam as pessoas, os times, e na nossa cultura tem diversas músicas para ídolos, sejam pessoas, sejam estátuas ou obras que querem ser semelhantes a Deus. Mas e o louvor a Deus, como que é? Como deve ser? O que a Bíblia diz sobre o louvor ao Criador do Universo? É interessante que, se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, logo em Gênesis 4:21 tem uma menção a instrumentos. Lá diz que Jubal foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Logo em Gênesis 4:21 já aparece uma menção à musicalidade no meio do povo de Deus. E dá a entender que essa musicalidade voltada para louvor a Deus. Mais adiante nós vemos também que eles deveriam tocar músicas que falassem dos atos de justiça de Deus. Em Juízes 5:11 fala que a música deveria manifestar, ou seja, relatar. Era até uma forma didática das pessoas estarem aprendendo os atos de justiça de Deus. Ou seja, cantar para Deus
por causa daquilo ou em função daquilo que Deus havia feito. Hoje eu quero mencionar algo especial. Não sei se você já leu ou não, mas a respeito do louvor a Deus e a libertação de situações malignas ou de opressão maligna. É lógico que esse tema é polêmico. Só que nós não podemos nos omitir a tratar de alguns temas porque incomoda algumas pessoas, ou porque outros não acreditam nisso. Por exemplo, eu conheci vários colegas, pastores e igrejas por onde eu passei que falavam: não, esse negócio de diabo, de maligno não existe. Isso aí foi só na época lá de Jesus. Ou pior, ou dizer o seguinte: isso existe, mas não tem influência não, eu estou com Deus. Hoje ele está amarrado e a gente está liberto e isso não acontece. Mas vamos ver um episódio específico de uma pessoa que ela tinha o Espírito Santo, o rei Saul. E por causa da sua desobediência, e conforme entendemos no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava e habitava pessoas de modo específico, o Espírito de Deus foi tirado da vida de Saul. E em função da retirada desse Espírito de Deus, veio da parte do Senhor um espírito maligno. Quando falamos um espírito maligno da parte do Senhor, é uma expressão forte que alguns podem confundir, mas é facilmente entendível quando você olha Deus como soberano, quando você pensa e reflete sobre o livro de Jó, onde Satanás teve que pedir permissão para tocar em Jó. E no caso de Saul, não foi diferente. Deus concedeu de alguma maneira que o espírito maligno o atormentasse. Abra as Escrituras em 1 Samuel capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra de Deus: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste o espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez de seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Esse texto, ainda que tenha várias dificuldades, nós não podemos nos omitir de analisá-lo. Esse espírito maligno, o que era? O mais provável é que era uma ação demoníaca.
Era uma ação provinda de um espírito de demônios. E esse espírito maligno atormentava. A Bíblia não fala com o quê? Se era um tormento físico, se era um tormento espiritual, mas causava grande transtorno à vida de Saul. Como nós lemos no início, o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. Mas por que havia se retirado? Por desobediência, por coisas que ele fez que Deus reprovava. De maneira que a unção que havia sobre Saul para que ele fosse rei foi retirada. E esse tormento causava transtorno não só para ele, mas para a corte. E os seus servos falaram: olha, vamos achar alguém que saiba tocar harpa, e essa pessoa vai tocar e esse espírito vai sair. E dá a entender que Davi já era conhecido como uma pessoa que tocava muito bem harpa. O que é essa harpa aqui? A nossa tendência é achar que é aquele instrumento grande que vemos em alguns filmes. Provavelmente não, provavelmente era uma harpa menor, mais portátil, mais fácil de transportar. E alguns estudiosos falam que era de 10 cordas, outros falam que era de mais. O importante é que era um instrumento de corda e que era tocada, e que Davi tinha habilidade nisso. Davi, homem guerreiro, homem valente, enfrentou Golias, pastor de ovelhas, mas que também sabia tanger instrumentos ao Senhor. De modo que nós temos vários salmos que foram compostos pelo rei Davi. Mas aqui, de modo especial, mandaram chamar Davi, trouxeram a presença de Saul. E toda vez que esse espírito o atormentava, Davi tangia a harpa. Bom, o texto é claro. Ao fazer isso, Saul recebia alívio e tinha aquela circunstância maligna retirada dele. Não há dificuldade no texto, no sentido de ler e de entender o que está escrito. Mas qual que é o sentido para a nossa vida? Qual que é o sentido para a tua vida? Como eu disse no início, não são poucos teólogos hoje, de linha reformada, que rejeitam a ideia de possessão, ou de opressão, ou de que pode haver uma ação maligna perturbando algum cristão. Em certo sentido, eu estou de acordo. Um demônio, um espírito maligno, não vai possuir o corpo de um cristão. Não vai entrar no corpo dele e dominar. Se ele é um cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo. Não estou falando um membro de igreja. Estou falando um cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo. Não entra nele um espírito maligno. Mas pode ter circunstâncias causadas por espírito maligno para que você peque, para que você se afaste, para te oprimir? Eu entendo que sim. Ainda que alguns estudiosos falem que não. Por quê? Por essa e diversas outras passagens do Novo Testamento, onde fala do reino maligno, onde fala de demônios, e por exemplo, nos textos de Paulo, quando ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra o quê? Ciladas do diabo. Ora, mas quais seriam essas ciladas do diabo hoje? Pressupondo o quê? Que quando ele fala ciladas do diabo, não é que o diabo se ocupa com cada um de nós. É que ele pode armar circunstâncias que são pecaminosas através de demônios ou através do reino parasita ou através do mundo caído para que você se afaste de Deus. E para Paulo, tudo isso, mesmo que não seja ação direta do diabo, é indireta dele. Vamos dar um exemplo mais claro. Você começou a trabalhar numa empresa e alguém, querendo te testar, deixa lá 10 mil em notas pequenas separado na mesa, caído na mesa.
Ou seja, como a nota está esparramada, se você pegar qualquer uma, ninguém vai saber. E aquilo é uma armadilha do diabo, ainda que não feita diretamente por ele, para ver se você vai roubar ou não. Mas vamos supor que você pegue só 10 reais. Sobrou muito ali ainda. Aqueles 10 reais não vai fazer falta. Certo? Errado. Essa já é uma estratégia maligna para que você caia. Ainda que você não tenha visto nenhum demônio, ainda que você não tenha visto o diabo, ainda que você não tenha percebido que aquilo é uma obra maligna, ainda que alguém tenha armado para você aquilo, é uma obra do reino parasita para que você caia. Nesse sentido, nós podemos afirmar sim, que existe atuação maligna querendo destruir os filhos de Deus, atrapalhar o avanço do reino de Deus, atrapalhar a comunhão com Deus e o teu crescimento. Mas o que isso tem a ver com louvor? É isso que eu quero te mostrar nesse dia. Aqui nós vemos que Davi dedilhava a harpa. Não fala que ele cantava, mas nós podemos deduzir pelos salmos e por outras passagens de que ele era também alguém que falava para Deus, exaltava os atos de justiça de Deus. E nós percebemos aqui que quando esse louvor subia aos céus, o espírito maligno parava de atormentar. Há um tempo atrás, uns 10, 15 anos, estava na moda, e talvez alguns de vocês conheçam, um livro chamado Louvor que Liberta. Ao mesmo tempo que fez muito sucesso, foi muito polêmico. No meio tradicional, levantou várias críticas sobre esse livro. No meio mais carismático, fez grande sucesso. Mas eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que nós podemos encontrar um meio termo de equilíbrio, de aproveitar aquilo que está disponível no livro e que é coerente com as Escrituras. Por exemplo, eu mencionei aqui, em algumas mensagens, uma ocasião em que a pessoa estava oprimida, vendo espíritos malignos. Graças a Deus eu não via e nem quero ver. E que através do louvor a Deus, da adoração a Deus, aquela opressão saiu. Mas por que nós fizemos isso naquele dia? Isso foi em 94, em Chapada dos Guimarães. Por que fizemos? Porque eu lembrei desse texto bíblico, aonde algo que atormentava saiu à medida que era tangida a harpa. Eu falei, à medida que sobe louvores a Deus, o espírito maligno não permanecerá. E fizemos isso, e aquela jovem que estava vendo espíritos malignos, ela olhou, falou que ele estava incomodado e foi embora. Aí alguém poderia questionar, quem prova que ela estava vendo? Olha, irmão, se a gente for questionar por aí, então todo mundo não está falando a verdade e acabou a história. Eu tenho que pressupor pelo medo e pelo espanto que ela estava vendo. Agora, pela circunstância que ocorreu, eu creio fielmente que era verdade. Mas também creio e vi que através do louvor a Deus, aquela situação foi resolvida. Porque nós exaltamos os atos de justiça de Deus. E se formos analisar a queda de Satanás e dos demônios, está relacionado com isso. Ainda que não podemos afirmar categoricamente que o texto se refere a esse episódio, a maioria dos comentaristas creem que foi isso mesmo, de que Satanás quis ocupar o louvor que era para Deus. Quis para si algo que era exclusivo para Deus. E por causa disso ele caiu e foi banido. E segundo, se formos entender Apocalipse como se referindo a essa queda, a terça parte da milícia celestial. Nós não sabemos quanto que era o total, mas a terça parte caiu. Sendo o diabo como seu chefe e diversos anjos que o seguiram. Queriam adoração. Queriam ou não? Opa, querem. Ainda querem. Por isso que
tentam de todas as formas que você não louve a Deus. E não louvando a Deus, você vai estar fazendo louvor para Ele. Não exaltando o Senhor e os seus atos de justiça, você vai estar exaltando o reino das trevas e a vontade do maligno. Infelizmente, não existe meio termo. Ou você louva a Deus, ou você vai estar louvando o maligno. Não existe neutralidade nessa questão espiritual. Ou você adora a Deus, ou você vai adorar as trevas. Ainda que não declarado, ainda que não conscientemente. Ora, a festa da carne que está ocorrendo nesse período, o que é? É louvor a Deus? Não, mas ninguém está adorando o maligno. Diretamente, talvez não. Indiretamente, sim. À medida que toda devassidão é permitida, tudo aquilo que é proibido na Bíblia parece que é tolerado nesse período. Tolerado até por aqueles que dizem que não deve fazer. Enfim, meus irmãos, o que eu quero que fique claro na tua mente nesse dia? Davi tangia a harpa e pressuponho que em louvor a Deus. E nesse louvor a Deus, o espírito que atormentava Saul se retirava. No mesmo sentido, aplicando de forma muito simples esse texto da minha vida, da tua vida, louve a Deus e a perturbação sairá. Louve a Deus e a opressão sairá. Tenha na tua boca os atos de justiça e ingratidão. Vou dar um exemplo muito claro. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é justo. É um louvor a Deus. E esse louvor a Deus é uma declaração que o espírito maligno não gosta de ouvir. Perturba ele, quando ele vê que não conseguiu fazer você adorá-lo. Ora, ele tentou Jesus, você lembra disso? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus falou: arreda, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Deus darás culto. Só a Deus darás culto. Então percebam que se o diabo tentou Jesus, se Paulo, Pedro e os outros também foram tentados, por que você não? Você acha que ele esqueceu só de você? Agora é evidente que ele não vai aparecer para você com chifrinho, rabinho te cutucando. São circunstâncias para que você negue o nome de Deus, não louve a Deus e com isso fique fraco espiritualmente. Lembre-se, o louvor a Deus liberta da opressão, mas é um ato que você tem que realizar. Cumpre a você declarar os atos de justiça em tua vida, através dos teus lábios, com música, com oração, com poesia. Geralmente estava associado com música e grande alegria. São poucas vezes você vê louvor a Deus de forma melancólica. Geralmente louvor a Deus associado com grande alegria. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém. Fiquemos em pé, vamos orar pela fé. Ó Deus de misericórdia, te agradecemos por tua palavra e pela vida que o Senhor nos dá, e porque em Cristo Jesus nossos pecados são perdoados, e pelos louvores, pela adoração, nós podemos te dar toda a graça que te é devida, rendermos glórias e verdadeiramente reconhecer o teu senhorio. E Deus, nós te agradecemos também porque a opressão, ela é banida, o diabo e o inferno tremem quando nós adoramos e louvamos o Senhor, porque ele sabe que o intento dele na nossa vida não conseguirá à medida que estamos andando com o Senhor. E nesse sentido, Deus, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos a tua retidão, o teu grande poder e a tua soberania. E agora prepara-nos, Deus, para a ceia do Senhor. Consagramos os elementos que serão usados, do uso comum para a ceia do Senhor. E assim transmita graça, misericórdia sobre todo o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos o teu povo e rogamos que o Senhor os fortaleça. Amém. Deus abençoe.